dia a todos. Vamos à nossa 24ª aula. Vamos orar, como é o nosso costume. Pedir a bênção de Deus para o nosso curso. Vamos, oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de refletirmos juntos sobre aquilo que nos foi dado como bênção, como herança em Jesus Cristo. Nós nos colocamos inteiramente debaixo da sua proteção, da sua orientação, Senhor. Pedimos pão, pedimos água, pedimos suprimento do Teu Espírito Santo. Nós nos colocamos atentos diante do Senhor. Fala conosco enquanto estamos juntos. Edifica o nosso coração, edifica a Tua igreja. Nós pedimos isso com toda confiança, porque pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando uma série, um septenário, dos muitos que temos no livro de Apocalipse, que é o das trombetas. Nós falamos na aula passada o que significam as trombetas. Elas têm um significado para nós incerto, Nós precisamos recuperar o sentido do Antigo Testamento, principalmente, para então entendermos o que elas significam aqui em Apocalipse. Nós estudamos as 4 primeiras, assim como fizemos com os selos também, 4 e depois 3, sendo que entre o 6º e o 7º tem um intervalo. A mesma coisa vai acontecer agora com as trombetas. Estudamos 4, agora vem as outras 3, porém entre a 6ª e a 7ª tem um intervalo. Na prática, então, nós vamos estudar hoje a 5ª e a 6ª, porque vai ter um intervalo, E aí nós vamos então, mais uma vez, ser levados ao clímax, Aí, então, o relato de Apocalipse corta e ele volta para recuperar outro núcleo de ação, Nós vamos perceber nessas trombetas que ele vai fazer referências a, por exemplo, à besta e aos selados, aos que têm o selo de Deus, que ele ainda não introduziu no livro, Então ele vai falar da besta antes de anunciar a besta, e vai falar dos selos de Deus antes de falar do selo, daqueles que não têm o selo de Deus, Então por aí você percebe como o autor desenvolve um núcleo de ação, para e volta e pega outro núcleo de ação. Isso a gente tem que perceber. Muitas vezes você não percebe isso porque você já conhece, você já sabe o contexto. Então você não estranha que ele fale da besta aqui antes de apresentar a besta, Então são problemas não, são questões narrativas. Uma outra questão que aparece aqui, que eu coloquei logo na introdução da nossa lição de hoje, é que as 3 últimas trombetas são anunciadas por uma águia. Isso está lá no capítulo 8, versículo 13. Versículo 12 fala da 6ª trombeta, Tocou o anjo a trombeta, foi ferido o sol, etc, etc, todas as fontes de luz do planeta, E no versículo 13 fala assim: então ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então é interessante que ao final da 4ª e nessa transição para a 5ª, uma águia voa pelo céu. João está no céu, E ele vê então essa águia anunciando as 3 últimas trombetas. Eu fiz aqui um pequeno estudo sobre águias. Não tem muito o que dizer sobre esta introdução
né, as 3 águias. A águia é um animal imundo, ela está relacionada como um animal impróprio para comer. Bom, o que isso nos ajuda? Nada, né? Ela era admirada por aquilo que nós também admiramos: sua soberania, sua força, sua rapidez, sua agilidade, né? Então é um animal admirável. Não é usada em escatologia, então não tem muito aqui o que a gente explorar a respeito da águia, né? João fala que viu uma águia. Então ficamos com a palavra dele, né? Por que uma águia, por que não um anjo, etc., não vem ao caso. A questão do ai, mais do que o que nós sabemos sobre ai, porque a gente fala ai normalmente como uma interjeição de dor, né? No Antigo Testamento e no hebraico, ela é um lamento, né? Porque nós não temos talvez muito o hábito de lamentar no sentido do Antigo Testamento, né? Mas os Salmos mostram o lamento, o choro. Nós choramos, ficamos com raiva, etc. Mas o semita, o oriental, lamenta, né? Ele clama, ele lamenta, ele chora a sua situação, como você pode ver em Jó, Davi, né? Diversas ocasiões em que se fala do ai. O ai também é, claro, uma expressão de dor, uma expressão de desespero, e anuncia o juízo, porque no Evangelho ele aparece como o contrário da bem-aventurança. Então, nós conhecemos, por exemplo, as bem-aventuranças de Jesus em Mateus. Bem-aventurado aqueles que... Bem-aventurado e tal. Lucas mostra as bem-aventuranças e também mostra as, poderíamos chamar, ao contrário de bem-aventurança, as maldições. Mas ao invés de falar bem-aventurado, ele não fala mal-aventurado. Ele fala ai daqueles, ai deles, ai de vós, né? Então nós entendemos o ai como sendo uma contrário da bênção, como sendo o anúncio de juízo. Bom, estamos em território de julgamento, em território de juízo. Todas essas trombetas são de juízo. Por que essa águia anuncia juízo agora? Porque agora virão os 3 mais graves. Se as primeiras 4 trombetas atingiram a natureza para afetar a vida humana, não porque a natureza precise ser julgada, mas porque afetando a natureza aflige a vida humana, essas 2 últimas trombetas agora, vou deixar a 7ª para depois, aonde João colocou, né? Essas 2 últimas trombetas, ao contrário, vão atingir diretamente a pessoa humana. Então há uma mudança aqui. É como se a situação caminhasse para um clímax, né? Um clímax de aperto e de aflição. Então, basicamente, é isso que nós temos para dizer sobre essas águias. Uma observação também interessante é que as 4 primeiras trombetas que nós estudamos na aula passada, todas desceram do céu, né? É uma estrela, uma bola de fogo que cai do céu, é tipo uma montanha que cai do céu, tudo vem do céu, né? Ou a luz do sol e tal que é afetada. E essas 2 que nós vamos estudar agora, vêm de baixo, vêm do abismo, né? Porém, independentemente de onde procedam, elas estão sob o estrito comando de Deus. Então essa é uma observação que nós já devemos anunciar de pronto. Lembrando 2 diretrizes que eu tenho colocado aqui em todas as aulas, nós estamos estudando uma visão. Nós vamos ler agora 2 trombetas, que você pode ver. As trombetas anteriores ocupam 1 ou 2 versículos. A quinta trombeta ocupa 12 versículos.
a trombeta, a sexta trombeta, 8, 9 versículos, né? 9 versículos, a descrição agora é extremamente detalhada, complexa, rica de detalhes, cheiros, luzes, cores, né? De um modo que você vai se perder. A sua imaginação vai chegar num ponto que fala, não consigo mais acompanhar, né? Então a gente vai entrar numa descrição extremamente complexa. Por isso a primeira diretriz é: estamos diante de uma visão. Não está acontecendo nada. Não está saindo nada de lugar nenhum. Nem descendo nada de lugar nenhum. João está vendo uma visão. A forma de linguagem, a forma de expressar isto, é essa que nós vamos ler aqui. Então o que nós temos que fazer? Temos que traduzir. É como se ele estivesse falando em grego e nós temos que traduzir para o português. Segunda diretriz: isso aqui não foi escrito para curiosidade, para espetacularização, para excitar as nossas imaginações larraianas, né? Fictícias, absurdas, mas para edificação da igreja. Então, ao final da aula, a pergunta que eu já coloco é esta: como aquela igreja, aquelas igrejas, e depois delas todas as outras, nós inclusive, e aquelas que virão, como estas igrejas podem receber consolo, edificação, exortação a partir desta palavra. Do contrário, essas igrejas que estavam sendo oprimidas de dentro e de fora, pensariam, mas João está o quê? Né? João está com a cabeça onde? Né? Porque isso aqui não significa nada. Precisamos de um intérprete, alguém que nos diga o que é isso. Né? Então João está escrevendo de uma forma codificada, porém ele espera que a igreja seja consolada através desta palavra, ok? Com isso então podemos começar. A quinta trombeta vai do versículo 1 até o 11, porque o versículo 12 é o primeiro ai, né? Então ele anuncia o primeiro ai, que é a quinta trombeta, não é o ai de mineiro, é ai. Depois ele anuncia o segundo ai, né? E não anuncia o terceiro, porque é óbvio, né? É o último. Então vamos lá. Eu coloquei aqui uma breve descrição. Olha a quantidade de detalhes. É uma estrela que cai do céu, desce do céu ou cai do céu, recebe a chave do abismo. Que abismo? Que chave? Desse abismo sobe uma grande fumaça que escurece o céu. Lembra que a trombeta passada atinge a luz do sol, a luz que chega ao planeta, e nós perguntamos na aula passada, será que é o sol mesmo que é atingido ou a luz dele que chega a nós? Ou seja, algo que tampa, né? que obstaculiza a luz do sol, né? Desse abismo saem gafanhotos que saem do abismo, que tem poder de escorpião. Gafanhoto que ataca erva, com escorpião que tem cauda com seu ferrão. Eles atacam somente pessoas, não fazem nenhum dano à natureza. Então esses gafanhotos são esquisitos, porque gafanhoto ataca a natureza. Esses, porém, não atacam a natureza e atacam especificamente pessoas, e as pessoas que não têm o selo de Deus. Não sabemos nada sobre selo ainda. Você sabe porque você já leu os capítulos futuros, mas aqui na nossa narrativa nós ainda não sabemos nada sobre selo. Eles ferem as pessoas com tormento, porém não matam. Então eles têm poder de ferir com intensidade, porém não causa morte. As próprias pessoas vão desejar
morrer a sentir a dor que eles causam. Porém, não sei porquê, não explica, elas não conseguirão morrer. Aqui fala que esse tormento vai durar 5 meses. Nós ficamos aqui com uma incógnita mal resolvida. Se esse tempo é literal, se esse tempo apenas expressa limitação, ou seja, é um ataque intenso, porém limitado. Quem delimita o tempo? Quem manda atacar ou parar de atacar é Deus. Estamos sob o controle dele, né? Depois ele volta a descrever as criaturas, dizendo: parecem cavalos de guerra, tem coroas de ouro na cabeça, são gafanhotos, que tem rabo de escorpião, né? Tem cabeça de cavalo e tem coroas na cabeça. Aí você já se perdeu, né? Porque eu falo gafanhoto, a cauda de escorpião, você tenta montar, né? Essa criatura, digamos, mista, né? É gafanhoto, né? Eu não sabia que era gafanhoto, fui procurar. Confundia gafanhoto com besouro, né? É coisa de gente do asfalto, né? Aí fui procurar lá o gafanhoto, né? A cauda, você já monta, né? Você pega o escorpião, tira a cauda dele, fala: dá licença, empresta aqui, bota. Agora a cabeça de cavalo com coroa de ouro em cima da cabeça de cavalo, e o rosto é de homem. O rosto é humano. Os cabelos são como cabelos de mulher. Tá bom para você? A cara é humana, tem cabelos, tem coroa, tem cabelos como de mulher, e dentes de leão. Então a cabeça de cavalo, presas de leão. As suas couraças são de ferro, suas asas são ruidosas como carros de cavalos de guerra. Então é som de alarido, né? Nós não estamos acostumados com isso, nós podemos apenas imaginar. Eles ferem, aqui eu coloquei causa de escorpião, desculpe, cauda, né? Corrijam aí, cauda de escorpião, ferem com a cauda, né? E o chefe dessa turma se chama Abaddon, ou em grego Apolion. Então ele deu aqui o nome em grego, em hebraico e em grego, desse chefe da turma do abismo. Essa é a descrição. Vamos procurar agora o pano de fundo. Bom, nós vamos ter que decompor esta visão, né? Então, não conseguiu seguir o raciocínio, né? Eu também não consegui. Se você procurar no Google imagem, você vai ver que algumas pessoas antes de nós, né? Se você não quiser se dar o trabalho, né? Antes de nós, tentaram desenhar essas criaturas. Aí você vê lá todo tipo, né? Tem gente que acha que João viu uma coisa moderna, porém, coitadinho, ele nunca tinha visto nada mecânico, etc. Então ele não conseguiu traduzir. Isso aqui pode parecer helicópteros para alguns, né? Mas imagina o que João, um homem do primeiro século, como é que ele poderia descrever algo moderno? Bom, nada disso é necessário, né? Então, se quiser ver lá no Google Imagem, veja, mas depois pode jogar fora. Não precisamos desse tipo de interpretação. Nós vamos procurar... Não. Nós vamos procurar a interpretação que João espera que a gente dê. Porque primeiro tem que fazer sentido para aquela igreja. Se não fizer sentido para aquela igreja, então podemos esquecer esse ser anômalo, né? Esta aberração aqui que ele acabou de descrever. Vamos decompor da seguinte forma. Nós sabemos o que é gafanhoto, sabemos o que é escorpião, sabemos o que é cavalo de guerra, sabemos o que é coroa, sabemos o que é dente de leão, couraça. Nós podemos então decompor, né? Podemos juntar as partes para tentar entender junto com João aquilo que ele imagina que está acontecendo aqui. Então, na linguagem dele, ele vai usar diversas figuras do Antigo Testamento ou do seu próprio tempo, né? E vai então
somar tudo isso para nos mostrar que é uma reunião de pragas. É uma praga extremamente intensa, porque é tudo aquilo que você imagina de perigoso caindo junto sobre o mundo, tá? Então, mais ou menos essa é a ideia. Vamos lá. Nós também sabemos que ele veio do abismo, né? Sim, vamos ter que entender tudo isso daí. O abismo já dá Sim. diferença bem. Vamos ter que discutir essa questão. Quem vem do abismo, porque tem um outro abismo em Apocalipse que está trancado e que é aberto ou que é fechado, né? Então vamos ter que procurar o que significa abismo no Apocalipse, né? Bom, praga dos gafanhotos, nós temos a praga do Egito e diversas profecias ou ocasiões históricas do povo de Israel que falam de praga de gafanhotos. Nós lidamos com pragas até hoje, mas como nós somos do asfalto, nós não damos a menor bola para as pragas, né? Se você procurar na internet, você vai ver que ainda existe pragas de gafanhoto, e quem tem medo delas é o povo da agricultura, né? Bom, estamos numa sociedade agrária, né? A ameaça de uma nuvem de gafanhotos, para quem não tem agrotóxico, né, não domina nenhuma técnica, né, sofisticada, isso era um ataque terrível, né? Porque a quebra de uma colheita poderia significar uma onda de fome em cadeia, né? A quebra de uma colheita compromete a próxima colheita e afeta profundamente a vida humana. Então, se você procurar gafanhoto na Bíblia, você vai ver que ela é tanto uma praga como um símbolo de castigo, né? Então, se você consulta lá, por exemplo, Joel, né? Joel usa a figura de gafanhoto para indicar um exército de Deus, como juízo de Deus, na verdade, não um exército divino, mas um exército que pune, né? E que cai sobre o povo. E ele mistura de tal forma a figura do gafanhoto com a figura do soldado, desse exército que ataca, que você não sabe mais se ele está falando de gafanhoto ou de exército humano. Então ali você tem um pano de fundo, eu não tenho como consultar agora, porque é pelo menos 2 capítulos, né, em Joel, que ele vai tratar especificamente de uma nuvem de gafanhotos que vem contra o povo de Deus. Então ele fala o gafanhoto que vai comer até o pau das árvores, né? Vai comer até a fruta do campo. E dentro dessa figura ele introduz de modo simbólico a figura do exército, mas de uma maneira simbólica que você não sabe. Então algumas pessoas acham que se trata de gafanhoto mesmo, outros acham que eram um exército invasor, outros pensam que é um juízo divino escatológico. Lá em Joel, sem que o povo se arrependa, sem que o povo faça nada, não diz que eles se arrependeram, não diz nada, apenas diz que Deus de si mesmo resolve suspender o juízo. Então Joel é um profeta dividido no meio, bem no meio. A parte que ele fala do Espírito Santo e tal, está na segunda parte, só para você ter uma ideia, né? Naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, etc. Ele fala da bênção, ele fala da fertilidade, ele promete muitas bênçãos. Mas isso está dessa segunda metade para frente. Na primeira metade, ele está profetizando um caos. Sem que o povo se arrependa, não há nenhum sinal de que o povo se arrependeu. Deus próprio muda de ideia e promete então bênçãos. Pode ser que João aqui esteja retomando aquela figura de Joel, né, para dizer então que agora chegou a hora em que Deus vai derramar este juízo. As peregrinações no deserto falam de escorpiões, né? Também aparece como em Ezequiel como juízo, né? Então escorpião, isso
ainda hoje é uma praga. De vez em quando você está lá almoçando lá no jornal hoje, né? Fala de pragas, de escorpiões que chegam em cidades. Nós consideramos como sendo a dor mais intensa que o ser humano pode ter, dizem, né? Graças a Deus não está na nossa realidade. E parece também, ou é uma figura de linguagem, parece que lá quando Roboão assume o reino e o povo pede para ele ser um pouco mais generoso, um pouco mais bondoso para com o cidadão comum, ele fala não, né? Ele diz não, o meu dedinho mínimo é mais pesado do que os lombos do meu pai, né? E ali o povo fala, seu pai nos açoitou com escorpiões. Então a gente não sabe se eles estão usando uma figura de linguagem para dizer que Salomão tinha sido extremamente opressivo no final do seu tempo, ou se havia um tipo de chicote, algum tipo de objeto de tortura que se chamava escorpião. A mistura de seres nunca ocorre na cultura judaica. Na mitologia antiga, grega, pagã, você sempre vai ver seres misturados, né? É o homem com cabeça de não sei o que e tal, metade isso, metade aquilo e tal. Para o judeu, segundo as minhas fontes aqui, seres mesclados, seres misturados, representam uma aberração, uma anticriação. Deus criou tudo perfeito, cada animal segundo a sua espécie. Essa junção de gafanhoto com escorpião, com leão e etc., e rosto humano e tal, é uma aberração, né? Que jamais aparece nos mitos ou nas figuras mitológicas do povo judeu. Normalmente isso é comum no povo pagão. Então aqui o que nós temos? Nós temos uma figura que pode estar somando diversas figuras de juízo. Por isso que eu falei, não precisam imaginar o gafanhoto com rabo de escorpião, cabeça de não sei o que, dente de não sei o que, cavalo e tal. Não precisamos fazer esse exercício. Por quê? Porque as fontes de João eram o Antigo Testamento. Lembra o que eu falei aqui nas primeiras aulas? Ele viu, refletiu, depois escreveu. Quando ele escreveu, é dessa forma que ele quis nos mostrar. Bom, com isso, a gente fez aqui uma certa tradução das figuras. Vou avançar um pouco mais para a gente poder refletir o quadro completo. A questão do abismo vai aparecer em Apocalipse, lá no capítulo 20. Bom, ele fala da besta que sobe do abismo, né? E nós entendemos o abismo ali como sendo o mar, né? Então a palavra abismo apenas significa, em princípio, um local profundo, né? Então os abismos poderiam ser o mar, né? A besta que sobe do abismo. Porém vai aparecer lá no capítulo 20 um anjo, vejam lá, capítulo 20, versículo 1, vai aparecer, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Se alguém não sabia quem era a serpente, acabei de mostrar aqui agora, né? A serpente do Éden, né? A antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou, né? Depois vai dizer também, lá nos versículos 10, ali vai dizer, deixa eu ver, vai falar do lago de fogo, né? Foi lançado para dentro do lago de fogo e tal. Não fala a palavra abismo. Mas se você fizer uma procura aí de abismo, você vai encontrar em outros lugares.
Primeiro, então, nós devemos ficar com aquilo que Apocalipse diz. Depois, nós ampliamos o nosso foco de pesquisa, de busca, né? Uma coisa interessante é que a gente tem que se colocar nos pés de João, não aos pés de João, mas vestir a sandália de João, né? Para entender como pensa o homem do século I, né? Para nós hoje, o mundo é assim, né? Segue uma órbita e tal, não sei o que, o Sol está no meio, nós já sabemos isso, né? De modo que abismo para nós é um buraco fundo, é o pré-sal da Petrobras, né? É um buraco fundo, esse é abismo, né? Ou então, figuradamente, a gente pensa, sei lá, buraco negro, uma coisa sem fundo, esse é abismo, né? Ou um buraco perigoso, né? Deus me livre cair nesse abismo, né? Tinha um abismo na beira da estrada. É a maneira como a gente usa a palavra, né? Nós temos que pensar que o cara do Antigo Testamento, e até de 1500 para trás, né? Por aí, ele pensava no mundo mais ou menos assim, né? O mundo como se fosse um grande disco, né? Aqui embaixo é o abismo, e aqui em cima está o céu. Aqui estão os astros, né? O Sol, e aqui está o céu. Sol, né? Vou colocar, vai que alguém pensa que é sei lá, o gafanhoto do abismo, né? É o Sol, né? E aqui é a Terra, né? Depende da visão de mundo, né? Por exemplo, os gregos achavam que o mundo estava nas costas de um gigante, né? A Bíblia às vezes fala, firmou o mundo sobre colunas, né? Firmou a terra sobre colunas. Mas, via de regra, né? Para ser simples, o povo do Antigo Testamento pensava na terra como sendo uma grande planície, ou um disco, né? Algo, né? Mais ou menos assim. E o céu aqui em cima como sendo um grande teto, aonde Deus mora, né? E para baixo da terra os abismos. Então o mar era ameaçador para o povo do Antigo Testamento. E o povo do Antigo Testamento não navega. Então o mar para eles era o abismo, era o perigo. Por isso o que vem do mar, na cosmologia, né, do Antigo Testamento, não é coisa boa, né? E além do mar, então aqui tem o mar, né, e tal, o mar, né, os limites da terra e tal. Além do mar, o abismo. Se você navegar para lá dos limites, o abismo, né? Acho que só os fenícios sabiam dos oceanos e tal, né? O resto do povo da Bíblia não navega. Pode ver que o povo da Bíblia nunca navega, né? Eles não são pessoas do mar, são pessoas da terra. É só uma dúvida. Tem um texto que fala dos 4 cantos da terra. Então havia um tempo em que eles pensavam que era quadrada. Foi antes disso ou não? Não necessariamente. Pode significar apenas um modo de dizer, um idiomatismo hebraico, né? Não exatamente. Não. Aqui, inclusive, vai falar, né, os 4 cantos, os 4 ventos e tal, uma maneira de dizer, né? Geralmente, se você procurar nas escrituras, nas escrituras não, se você procurar no Google, né? Antigamente era no Google, Dr. Google. Se você procurar lá, você vai encontrar, procura cosmogonia. Cosmogonia significa a origem do cosmos, né? No paganismo, né? Por exemplo, para os gregos havia um gigante chamado Atlas, né? Que tinha sido condenado pelos deuses a carregar o mundo nas costas. Então, se você procurar na internet lá, Atlas, vai aparecer um grande gigante, geralmente ajoelhado, né, com o mundo nas costas, né? Daí vem a nossa palavra Atlas e o nome do nosso oceano Atlântico, né? Porque tem a ver com o nome dessa divindade. Não, mas igual ela perguntou ali, uma perguntou ali, na verdade não seria os 4 cantos. Está na Bíblia, 4 cantos. Sim. Se falasse 4 lados, a terra seria quadrada. 4 cantos, pelo que eu conheço, ele está muito mais
norte, sul, leste e oeste, os 4 pontos da terra, os 4 pontos do lado. Não precisamos chegar nessa linguagem, porque a gente não sabe até que ponto o povo do Antigo Testamento tinha, né? É um modo de dizer. Nós hoje falamos isso. Está perdido pelos 4 cantos e tal. É mais uma forma idiomática de dizer tudo, né, do que uma linguagem exata. É que nós estamos com a nossa mente científica, moderna, ocidental, né, lendo um texto que não tem essa mesma precisão. Por isso que eu fiz esse desenho aqui. Porque nós hoje que somos pós-NASA, né, a gente acha que o cara do Antigo Testamento, porque ele era inspirado pelo Espírito Santo, ele sabia tudo sobre o cosmos. Né? Não sabia. Ele fala das estrelas caindo na Terra. Né? Hoje nós sabemos que estrela não cai na Terra. Né? Então você tem que vestir os sapatos de João para pensar, né, como João está pensando. Nesse sentido, Eliseu, quando você fala que os gregos tinham a questão da mitologia e a mistura dos animais. Né? Nós estamos vendo aqui mistura, né? Sim. Um gafanhoto, um escorpião, Sim. um cavalo, um leão, um cabelo de mulher, quer dizer, uma mistura mesmo. João veio de tradição judaica, Sim. tinha isso, e no judaísmo não tinha essa mistura. Ele recorre a isso, é uma visão, a gente sabe, mas ele recorre a isso com o objetivo de atingir aquela mente grega, não dá para saber. O judeu conhece isso. O judeu conhece. A gente não usa, porém, por exemplo, a gente não tem uma visão na Bíblia com essa mescla. Né? Não é. Pode ser que tenha um ou outro aí. Né? Por exemplo, os anjos com o rosto de bezerro e tal, alguma coisa assim. Tem também as bestas de Daniel, né? Que isso é um monstro, tem dentes não sei do que e tal. Mas é uma visão. Porém, sim, representa algo estranho e agressivo, uma anticriação, quer dizer, não é algo bom. Né? Para o grego poderia ser algo bom, divino, etc. Para o judeu representa algo mau. Isso que nos interessa aqui. Né? Então, se o judeu conhece a mente grega, conhece, porque vive no meio da mente grega aqui já há 400 anos, né? Lutando contra a filosofia grega, etc., mas conhecendo. Né? Então, aqui nós podemos pensar mais num caldeirão, né? Num caldeirão de cultura, do que em mentalidades próprias. Né? Agora, o importante para nós é pensar, significa algo ruim. Isso não pode vir de Deus. Sim, né? o sentido daquilo. Sim. A pergunta foi por ser João, né, que estava escrevendo, ele teve a visão, quer dizer, ele viu. Sim. Na visão ele viu isso. Se isso estava encharcado do grego, difícil. Ou não dá para saber. Não é importante, mas era só uma curiosidade. Pode ser importante, né? Mas aí teria que ir mais fundo no detalhe. Né? Para essa exposição, a conotação de algo ruim, né? Porque vejam o nosso cinema, ficção, nós estamos cheios de seres mesclados, misturados e tal. Para a mente do Novo Testamento, é a indicação de algo ruim. Porque Deus fez tudo certo, conforme a sua espécie, né? A sua gene, né? Tudo certinho, tudo bonito. Né? E esse ser é monstruoso. Né? Então ele, sem dúvida alguma, representa algo ruim. O anjo do abismo é algo também que nos chama aqui muita atenção. O João escreve dizendo o anjo. Ele fala o anjo, né? Ele fala aqui no versículo 10, ele fala: e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O fato de ele falar o anjo do abismo dá a entender aqui que ele conta que quem o ouve saiba do que ele está falando. Porque ele não fala um anjo, tinha um anjo, ele fala o anjo, ele especifica, né? Artigo definido. Então isso daqui pode significar que se trata de um personagem conhecido. As palavras Abaddon ou Apolion significam destruir
ou perder-se. Então olha que interessante, lá em Tessalonicenses, quando fala perdição, ou João 17, quando Jesus fala o filho da perdição, a palavra é apolion. Então essa palavra, o nome do anjo aqui, significa perdição ou destruição. Eu achei interessante que essa palavra apolion pode ser uma referência, digamos, sarcástica a um super deus grego chamado Apolo, que era o deus ligado à destruição na mitologia grega. Os imperadores, aí vocês vejam aqui a mensagem embutida de João, atacando diretamente o centro de poder, né, por vias tortuosas, né? Então aqui nós temos que captar aqui a ironia de João. Os imperadores se declaravam filhos de Apolo e protegidos de Apolo. O Domiciano, que era o imperador dos dias de João, segundo o nosso estudo, se considerava encarnação de Apolo. Então João coloca aqui, né, o nome de um ser destrutivo, perverso, pintado das piores cores, e faz como que um trocadilho com o nome do padroeiro do imperador. O que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer o melhor que o ser humano constrói, edifica e venera, porque o imperador era cultuado, é um ser do caos, porque isso aqui também significa, no pensamento antigo, até Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo, o caos. Quando o homem antigo quer falar do perigo da vida, aquilo que pode engolir a ordem do mundo, desestabilizar, destruir, isso vem do caos, né? Por exemplo, lá no Antigo Testamento, Gênesis 1, quando fala e a terra era sem forma e vazia, aquilo é a figura do caos, né? E o Espírito Santo, então, gestando a terra, né, e tal, gera vida, gera ordem e tal. Então, essa figura do caos está presente não apenas na Bíblia, mas também em diversas mitologias da humanidade. Aqui fala a besta do abismo, capítulo 11, versículo 7, fala: a besta que surge do abismo pelejará contra as testemunhas e as vencerá, e depois será lançada no abismo, caminha para a perdição. Lá no capítulo 17, versículo 11, a besta que era e não é, também é ele o oitavo rei, etc., e caminha para a destruição. A palavra aí no original é abismo, né? Então a besta vem do abismo e caminha de volta para o abismo. Aqui nós estamos falando de abismo, nós estamos falando de uma nuvem de coisas, seres, né, numa quantidade tal que faria sombra sobre a terra, né? Diz que a nuvem de gafanhoto de fato cobre o céu, escurece o céu, né? Então é essa figura da praga, e porém caminha para o abismo de volta, né? Então é isso que nós temos até agora. Esse anjo do abismo não é citado nas Escrituras em nenhum lugar, nem nos livros apócrifos. Então, se o povo conhecia alguma coisa sobre o anjo do abismo, ficou com eles. Nós não temos como pesquisar isso nem na Bíblia, não tem Apolion e Abaddon na Bíblia, nem nos livros que ficaram de fora da Bíblia, que nós chamamos apócrifos, né? Chamados apócrifos. Apenas nos rolos de Qumran se achou alguma coisa
que poderia significar ou algo como príncipe do Geena. Geena como sendo, né, a figura usada ou a linguagem usada por Jesus para se referir ao inferno, né? Ao inferno de fogo, não o inferno que nós pensamos que está na Bíblia, mas o lago de fogo, né? O que queima. Este povo de Qumran, para quem não sabe, é uma seita judaica que desde antes de Cristo, muito antes de Cristo, havia rejeitado o culto de Israel, como se Israel estivesse corrompido a tal ponto que eles precisavam se retirar. Então você tem no Novo Testamento algumas seitas judaicas que estão lutando pela renovação do povo judeu, pela renovação do povo de Israel. Esses essênios seriam mais ou menos como mosteiros hoje, como monges budistas ou católicos e tal, daqueles que se retiram completamente. Então eles faziam comunidades fora das cidades, como se fossem mosteiros mesmo, mosteiros antigos, né? E lá eles criavam comunidades de purificação, comunidades ascéticas, né, que tinham seus próprios escritos, seus próprios livros, e eles achavam que eles eram um povo escolhido de Deus. De Deus quando vier, o Messias quando vier, ele castigará toda a humanidade, e também esse Israel corrompido que está aí. E nós somos o povo da justiça, nós somos os filhos da luz. Na literatura deles é possível encontrar algo mais ou menos parecido com a figura do anjo do abismo. Minha proposta é que nós não precisamos fazer esta busca. Nós não precisamos sair com a nossa lupa de detetive, né, Sherlock Holmes, procurando o anjo do abismo. O que nos interessa aqui é o que ele significa. Toda essa horda, que nós ainda não sabemos o que é, né? Que parece escorpião, gafanhoto, mulher, homem, leão, etc, etc. Ainda não sabemos o que é, né? Não discutimos isso ainda. Apenas sabemos que esta horda tem um comando: destruir. Saem do abismo quando Deus permite, quando Deus abre, né? E tem um foco de ação: destruir. Isso é o que nos interessa. Por que eu estou falando isso? Com base naquela primeira diretriz que eu coloquei. Estamos diante de uma visão. Não tem anjo, não tem nome, não tem gafanhoto, não tem leão, não tem escorpião, não tem nada. Tem uma visão. Por causa disso, eu posso desconsiderar, né? Eu tenho licença para desconsiderar os detalhes dessa visão e apenas me dedicar a traduzi-los. Daqui a pouco vamos fazer isso, né? Vamos descer do céu, né, e vestir as sandálias de João na terra, ou do irmãozinho lá da igreja da Ásia. E a partir da terra, então, tentar entender, tentar extrair dessa visão o consolo, a edificação, a exortação, a palavra do Senhor que está aqui embrulhada, né? Parece aqueles presentes de amigo secreto, né? Embrulhadas com caixas, jornais, papel, laço, etc, etc. Vamos ter que tirar tudo isso, né, para poder então traduzir. Só para concluir, eles atacam apenas pessoas, provocam dor. Não é Deus que atormenta os ímpios, mas os gafanhotos, né? E eles estão sob permissão de Deus. Ok aí? Eu quero passar então rapidamente para a sexta trombeta, porque não vai melhorar muita coisa, né? É tão terrível como, porque daí a gente já mata 2 coelhos ou 2 besouros, né? 2 gafanhotos, né? Uma paulada, uma trombetada só, para usar a linguagem da escatologia. Uma curiosidade
curiosidade. Quando se falou aqui do Abaddon, que só em Qumran que tem, né, nos rolos, é dessa descoberta mais recente, né? Sim. Foi lá que foi encontrado. Sim. Quer dizer, uma coisa relativamente nova. Então. Sim. Os rolos de Qumran, para quem gosta de pesquisar, não é minha área, não sei muita coisa sobre isso, mas para quem quiser pesquisar, já está, a meu conhecimento, já está tudo disponível, inclusive na internet. Me parece, não sei se já está tudo traduzido, mas tudo que foi descoberto em Qumran, e Qumran mudou a pesquisa bíblica, né? Porque isso foi descoberto em 1947, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando a crítica bíblica estava detonando o estudo das Escrituras. Praticamente destruiu o estudo das Escrituras, né? E em Qumran foram achados os mais antigos pergaminhos, rolos, cópias, papéis, documentos que estavam escondidos numa caverna, porque esse povo vivia fora, né? Eu torço para que uma cabra perdida caia numa nova caverna e se descubram mais coisas, né? Porque era uma cabra errante que entrou numa caverna e o pastor dela foi lá, achou e de repente viu lá um monte de vasos de barro quebrado, etc, lá com um monte de documentação dentro. Graças a Deus ele não mexeu, não estragou, não vendeu, né? E os especialistas foram lá e acharam um dos maiores tesouros da pesquisa bíblica dos últimos tempos, né? Tem depois outros também, acho que no Egito e tal, mas são lugares proibidos o acesso, né? Por isso os irmãos orem para que uma cabra, né? Uma cabra perdida entre em uma caverna e descubram mais coisas. Deixa eu só pegar aqui, segundo São Vicente 2:3. Até o modo pode. Oi? Nessas alturas até o modo pode. Pode ser qualquer coisa. Pode ser até um Estado Islâmico lá, qualquer coisa que topar lá, né? Estado Islâmico não. Estado Islâmico não. Aqui nos 2:3, é apostasia. Interessante. A palavra apostasia também significa desvio e me parece que ela também está ligada à destruição. Bom, vamos rapidamente para a sexta trombeta. A descrição. O anjo toca a trombeta e é ordenado a ele soltar 4 anjos que estão presos próximos do rio Eufrates. Esses anjos foram preparados para a data exata para cumprirem isso que eles vão cumprir. A missão deles é matar até 1/3 da humanidade. Hoje daria algo em torno de 2 bilhões, né? 7 bilhões de pessoas, 1/3, 2 bilhões e 300 milhões, por aí. Seria 2 Chinas, né? Mais ou menos isso. Né? Eles têm um exército, a nossa Bíblia diz, de 200 milhões. Agora é curioso, né? Porque ele fala dos anjos e na sequência aparece o exército. Seus cavaleiros têm couraças de fogo. Vê até onde você consegue seguir o raciocínio, né? Couraças de fogo, jacinto e enxofre. Os cavalos têm cabeça de leão. Da boca solta fogo, fumaça e enxofre. Também matam. Então é a segunda praga que atinge o ser humano. A primeira não mata, essa mata. A boca e a cauda são semelhantes à de serpente, e mesmo assim os sobreviventes não se arrependem dos seus pecados. E aí nós vamos ver lá os pecados. O pano de fundo, vamos tentar achar, aqui João decola até do Antigo Testamento. Podemos pensar na 10ª praga, na morte dos primogênitos, em que um anjo da morte mata um e não o outro, né? Então essa morte dirigida a um certo público. Podemos pensar na guerra de Gog e Magog, né? Não vamos falar nisso ainda, é um texto extremamente complexo, mas ele fala de grande mortandade causada por um exército que desce do norte. E essa batalha de Gog e Magog também vai ser referida no final do livro de Apocalipse. Invasões do norte para Israel é sempre o inimigo.
O inimigo principal de Israel sempre vem do norte, né? Gog e Magog, Babilônia, etc., sempre vem pelo norte. Então, ele aqui faz uma referência a esta chegada. No mais, a sexta trombeta é original. Então, aqui João apela, de fato, aos sentidos. Tipo assim, vocês já estão grandinhos, né? E podem traduzir isso que eu estou falando. Ele fala de uma grande mortandade, e isso também está referido em algumas profecias do Antigo Testamento, né? E ele fala aqui dos 4 ângulos do altar, versículo 13. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz que procede dos 4 ângulos do altar. As pontas do altar são, no Antigo Testamento, o lugar da misericórdia, o território neutro. Quando alguém se sentia ameaçado, você pode procurar na Bíblia, ele corre e segura nas pontas do altar. Ali não se pode matar ninguém, né? Ali não se pode atacar ninguém. O Hohenstein, indo aqui agora para o significado, o Hohenstein ele coloca assim que o altar é o lugar onde o clamor humano, as orações que estavam no capítulo 8, lembra do altar? É a terceira vez que ele aparece. Ele é o lugar das vítimas e é o lugar das orações dos santos mortos e dos santos vivos. Então as orações estão lá. Deste lugar da oração é que procede então o juízo de Deus contra o mal. Esses 4 anjos presos no Eufrates, não temos ideia de quem são, por que estão presos, nem a razão da sua referência aqui. No capítulo 7, versículo 1, que nós já estudamos, vocês estudaram aí com o pastor Zacarias, fala assim: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos, para que nenhum vento soprasse. É o único lugar do Apocalipse que fala de 4 anjos. Então você tem todo o direito de perguntar, né, se são os mesmos 4 anjos. E eu tenho todo o direito de responder, não sei, acho que não, né? Acho que não. Eles são personagens diferentes, estão fazendo coisas diferentes. Às vezes você acha uma peça na Bíblia, né? Você está com uma peça na mão, está procurando outra peça. Aí você acha a peça, beleza. É permitido fazer a busca, né? Você acha a peça, põe do lado e fala, não ajudou. Aí descarta a peça. Então aqui nesse caso eu estou descartando essa peça. Por que o Eufrates? O Eufrates significa para o povo de Deus a fronteira para o desconhecido. Então, nós conhecemos o mundo todo, podemos viajar para a Copa da Rússia, e da Copa da Rússia ver a final do Corinthians, né, no Japão, etc. Quer dizer, nós viajamos, né? Nós só não vamos para a Lua porque é caro, né? E também não tem nada lá, mas nós vamos para todo lugar. O oriental não. A viagem é extremamente perigosa. A viagem poderia durar uma vida, né? Então, o Eufrates significava, né? Vamos aproveitar aqui o globinho terrestre aqui, né? Aqui está o marzinho Mediterrâneo e tal, a África, etc, etc e tal, blá. Eles estão aqui, o rio está aqui, né? Esse limite aqui do Eufrates significa para lá do Eufrates não sabemos nem o que tem. Ameaças, perigos. Que tipo de gente mora do lado de lá? Que tipo de perigo há do lado de lá? Há para lá do Eufrates um povo que os romanos nunca dominaram, que a Bíblia acho que não menciona, que são os partos, a Pártia, né? Esse é um exército extremamente violento que o Império Romano não se atrevia a enfrentar, né? Eles tinham cavalos, eram extremamente perigosos e quase todas as vezes que o Império Romano tentou atacá-los, o Império Romano levou a pior, né? É por isso que a gente fala erro crasso. Você nem sabia, né? Você estava invocando
O nome, não, brincadeira. Você estava falando o nome de um imperador, de um candidato a imperador romano, né? Antes de Cristo e tal, que levou o seu exército em direção aos partos e cometeu um erro bárbaro e morreu desgraçadamente. Por isso nós falamos um erro de crasso, ou um erro crasso, quer dizer, cometeu um erro fatal, né? Ele e sua legião foram para o vinagre, né? Então o Eufrates aqui pode significar mais do que o rio que está lá agora, no Iraque, etc., né? Mais do que isso, pode significar apenas a fronteira para o perigo. Como nós hoje diríamos o quê? Né? Nós iríamos para lá da Cochinchina, né? Para lá de Bagdá, sei lá como é que a gente falaria isso, né? Ah, Deus me livre, isso daqui, né? Eu não sei, a gente talvez diria